Olá pessoal, aqui é o professor Renato Regis e estamos começando aqui pelo coletivo Prax mais um programa Diálogos da Prax, reflexões do chão da escola. A prefeitura vai virar o Estado? Quantas vezes, caros colegas, não escutamos essa pergunta ou essa mesma frase em sentido de afirmação nas escolas municipais de Goiânia? Qual é a preocupação? Que sentido essa frase tem na educação e para nós da rede municipal de educação de Goiânia? Para tratar sobre esse assunto, está aqui comigo aqui hoje o professor Renato Borges. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor Renato. Primeiramente, é uma satisfação, né, reencontrá-lo, mesmo que seja de maneira remota, mas fico muito feliz, né, pelo reencontro aí. E obrigado também pelo convite, né, é um assunto muito pertinente, né, nesse momento, precisamos de fato fazer uma reflexão profunda sobre isso. Professor Renato Borges, você que está há cerca de uma década trabalhando nas duas redes, como é que você recebe esse questionamento ou essa afirmação nas escolas em que você trabalha de pessoas dizendo que a prefeitura vai virar o Estado? Então, professor Renato, eu recebo, assim, com muita preocupação, né, e lamento bastante em dizer que, na minha opinião, não é uma questão de estar virando ou estar se colocando enquanto rede, né, no caso a Secretaria de Educação, como com as características que o Estado traz, né? Então a preocupação é imensa, porque a gente trabalhando no Estado, esses anos todos, de 2000 e acredito que de 2021, durante a pandemia, né, a gente tem percebido aí uma mudança assim progressiva na direção de adaptar ou de igualar ou de colocar a prefeitura como uma espécie de braço, né? Uma espécie de ramificação do Estado, enquanto pensamento pedagógico, né? Enquanto ideário político, enfim. Essa é a minha preocupação. Nesse sentido, professor, a gente tem acompanhado nos últimos anos alguns gestores que faziam parte da rede estadual de educação, como foi o caso do professor Marcelo Ferreira da Costa, que assumiu a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Isso, na sua opinião, foi uma coincidência, um mero arranjo político ou esconde alguma coisa? Olha, professor, eu não vejo isso como coincidência, né? Não vejo isso também como uma questão de arranjo político, mas o que eu tenho percebido na prática é que há um movimento em direção, né, ao que a gente tem chamado aí de neotecnicismo, né? Ou aí nesse sentido eu acredito que há um propósito maior, né? Há um propósito, por exemplo, de elevar, não é, o IDEB da prefeitura, por exemplo, né, que hoje esse assunto é muito caro para os governos, né, tanto a nível de estado quanto as prefeituras. Então, o que eu tenho visto, por exemplo, que é um sinal de aproximação, a gente poderia citar a questão da grade paritária, né? Até pouco tempo atrás, nós professores, por exemplo, de arte, como é o meu caso, né? Professor de história, geografia, tinha a mesma quantidade de aulas dos demais colegas, né? E agora não. Hoje nós temos mais aulas para português e matemática. Aí, nesse sentido, não tem como dizer que é uma coincidência, né? Por quê? Porque é o mesmo formato do Estado, né? No formato do Estado, os alunos têm mais acesso a aulas de matemática e português. E aí, outra coisa para a gente pensar, para a gente afirmar que não é uma coincidência, se um projeto político, o, o Estado, né, ele prepara os alunos para fazer essa prova, né, para realizar essa prova, para elevar o IDEB. E a prefeitura, de um tempo para cá, também tem anunciado essa questão de IDEB, quer dizer,
Eu já estou há mais de 10 anos na prefeitura e comecei, a primeira vez que eu vi uma divulgação sobre ranqueamento da prefeitura de Goiânia foi agora, inclusive esse ano, né? Então, a questão não é coincidência nem arranjo político, é um caso pensado mesmo. E se você me permite, né, o Estado implantou algum tempo atrás o SAEGO, né, que é a avaliação estadual, e a Prefeitura vem de alguns anos para cá também com o EBEF, né, que é uma estrutura similar disso que você está falando, né. Exatamente, boa lembrança, professor, boa lembrança. E professor, eu tenho alguns colegas, acredito que você deva conhecer alguns também, que exoneraram do Estado para assumir um segundo contrato na prefeitura. Como você vê isso? Você entende que o trabalho no Estado, por algum motivo, é mais desgastante do que o da prefeitura? Professor, se você me fizesse essa pergunta há uns 3, 4 anos atrás, eu diria que os colegas que exoneraram no Estado para ficar só na prefeitura, com os 2 contratos, fizeram uma boa escolha, porque de fato, há alguns anos atrás, o nosso trabalho na prefeitura era menos precarizado e intensificado, como é hoje. Então, o que eu diria? Eu diria que hoje, nessa atual conjuntura, não há diferenças, sobretudo para os professores de língua portuguesa e matemática, né? Eu tenho alguns colegas que lecionam matemática, por exemplo, e eles têm dito que em algumas situações eles acabam desenvolvendo o seu trabalho ali em sala de aula, mirando apenas testes, né? Que são enviados aí pela secretaria para as escolas, né? Então, hoje, nessa atual conjuntura, se houver alguma diferença, é muito pouco. E essa diferença vai diminuir, vai desaparecer. Quem sabe no próximo ano, porque a prefeitura caminha a passos largos para acompanhar o Estado nesse sentido, né? Alta produtividade, alto desempenho em relação à prova, às avaliações externas, né? No caso aqui, a gente está citando a questão do IDEB. E só para um detalhe que mostra, detalhe não, é uma coisa muito importante a respeito desse sentido, quando você diz que está muito semelhante, eu gostaria de saber quantas escolas você trabalha no Estado e quantas escolas você trabalha na Prefeitura. Professor, essa pergunta é gigante, é maravilhosa. Aí, se eu for narrar nesse sentido e apoiar a minha fala nesse sentido, hoje eu estou muito pior. Meu trabalho é muito mais precarizado e intensificado na prefeitura. Porque na prefeitura eu faço 3 escolas. 3 escolas, né? Para dar aí um total aí de 12, 14 aulas, né? Enquanto no estado eu estou fazendo uma escola apenas. No passado, ali por volta da metade da década passada, era o contrário. Eu fazia 3, 4 escolas no estado e fazia uma na prefeitura, né? Então, é disso que se trata, né? A gente, nesse sentido, aí eu vou dizer não. É melhor, então, largar a prefeitura e ir para o estado. Se for só observar esse recorte histórico. Professor, você coloca que essas mudanças que teve na rede municipal de ensino, que tornaram a rotina semelhante ao que acontece no Estado, é um processo que vem acontecendo nos últimos anos, mas você considera que isso é irrefreável, que não há o que fazer para barrar esse processo? E mais, nos últimos dias, a gente teve a aprovação na Lego de um projeto de lei que precariza ainda mais a vida dos trabalhadores docentes da rede estadual de educação. Como é que o Estado chegou nesse nível de não conseguir construir uma resistência perante esses ataques? E na Prefeitura de Goiânia, como é que a gente pode mobilizar, o que a gente pode fazer para que a gente não continue adotando essas medidas tecnicistas e de precarização do trabalho docente? Então, professor Renato, eu acho que não é um fim, né? Esses movimentos, né? Principalmente o que o Estado tem feito, né? Fez recentemente, em relação ao novo plano de carreira, né? Então, eu imagino que
essa outra possibilidade, essas contradições que existem, nós precisamos aproveitar. Então, nesse sentido, nós precisamos urgentemente nos mobilizar enquanto categoria para a gente poder nos colocar como resistência, né? Nesse sentido. Porque, veja, o Estado, nesse novo plano de carreira, há um item que é muito prejudicial para a nossa saúde física, mental e para a nossa saúde financeira. Porque a partir de 3 aulas, a partir de 3 faltas no mês, uma das gratificações que nós temos cai. Quer dizer, a gente perde ela. Então, nesse sentido, a gente precisa estar atento. Mas precisamos romper também a barreira que nos coloca mobilizado apenas quando mexe no nosso bolso, né? Apenas a mobilização feita a partir de uma possível perda. Nesse caso, ela se materializou. Então, a gente precisa se colocar, por exemplo, coisa que não falamos nessas últimas mobilizações que foram feitas pelo sindicato oficial, por exemplo, as 4 aulas a mais que nós estamos trabalhando no Estado, né? E de graça. São 4 aulas, uma manhã. E mais, para quem faz as 32, mais 5 horas na escola. Então, a gente precisa, assim, se mobilizar urgentemente, porque isso vai acontecer com a prefeitura também. E nós precisamos trazer para a pauta essa questão da precarização e intensificação do nosso trabalho. E não só a questão voltada aos vencimentos. Embora, é óbvio, nós precisamos, né, de ter um salário digno, né, que a gente, sobretudo, o vencimento mesmo, né? Porque o Estado tem dado muito bônus para a gente. Mas o vencimento para quem aposenta, o salário cai aí pela metade. Então a gente precisa se mobilizar. Nós precisamos, enquanto categoria de professores e professoras, termos uma atitude aí de nos politizar, né? Para a gente poder fazer frente e resistir mesmo a essas mudanças aí que têm contribuído de forma gigantesca, né, para o nosso adoecimento físico, emocional aí, e mental. Professor Renato, muito obrigado pela sua participação. Espero que essa nossa conversa aqui possa contribuir para a reflexão da categoria. E um forte abraço. Até a próxima. Eu que agradeço, professor, pelo convite, né? Fiquei muito feliz, mais uma vez eu reitero isso, né? Da minha alegria em poder falar sobre o nosso trabalho, com um colega, né? Com um camarada aí, que a gente respeita e tem aí como um parceiro. E eu espero também, como você, que a gente tire proveito, né? Que a gente amplie essas discussões aí a nível de rede, né? Tanto no município quanto no estado. E eu aproveito também para deixar um convite aí para você que está nos assistindo. Nós temos um grupo aí autônomo de estudo, né? A gente se reúne aí uma vez por mês. E eu gostaria de convidá-los a vir estudar com a gente. Nosso próximo encontro é no dia 9, será no dia 9 de novembro, às 8h30. O link para a reunião a gente sempre coloca aí no Instagram. Então, no Instagram do Coletivo Praxis, tá bom? Então, deixo aqui meu abraço a todos e até mais, professor. É isso então, pessoal. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima.